Olá, muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias regionais de ensino, a todos os familiares e responsáveis pelos nossos estudantes que acompanham o Centro de Mídias de São Paulo. Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de Geografia do sexto ano. Nós temos hoje um dia muito especial, né? E aqui no estúdio junto comigo, a professora Milene Barbosa, nós somos da Coordenadoria Pedagógica da SEDUC, né? Sempre aqui no apoio ao Centro de Mídias. Para quem não se lembra, eu sou a Andréa Cardoso. Tudo bom, professora? O que nós temos de tantas novidades na aula de hoje? Bom dia, professora. Bom dia a todos os estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham. Hoje nós temos uma aula, de percurso. Hoje nós vamos percorrer aí o que nós aprendemos durante esse ano de 2020, um ano atípico, né? E o interessante é que hoje nós vamos ter uma grande fala, uma grande troca de experiências. Muitas coisas aconteceram aqui no Centro de Mídias, mas muitas coisas aconteceram aí na sua unidade escolar, junto com seus professores, né? Um trabalho conjunto, a gente sabe que foi um ano diferente, mas muita coisa bacana também aconteceu. Muito projeto foi desenvolvido, né? Muita busca ativa. Então a gente quer escutar um pouco também da rede, dos estudantes, né? E também fazer essa troca aí do que foi bacana dentro da disciplina de Geografia. E hoje nós temos alguns convidados especiais aqui durante a nossa aula, uma super participação, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente vai tentar ser breve agora no início da aula, né, para que vocês possam conhecer os nossos convidados e tudo que eles têm para nos contar, as experiências e as vivências. E a gente tem uma série de questões também que a gente quer apresentar, ouvir, né, que vocês participem por meio do nosso chat oficial do Centro de Mídias, né? Então, fica aqui é uma aula festiva hoje, né? A gente está entendendo dessa forma. Lembrando a todos vocês que na semana que vem ainda temos aula de Geografia nesse percurso de retomada. Então, hoje não é a última aula, mas hoje nós resolvemos fazer uma aula um pouquinho diferente, principalmente para valorizar e reconhecer o trabalho de todos vocês, estudantes, professores do componente de Geografia, tá bom? Então, antes de passar para essa questão, né, do percurso, dos convidados, a gente só vai relembrar com vocês a importância, né, de pensar no aprofundamento dos estudos de idiomas em 2021, com a divulgação do Centro de Estudos de Língua, não é isso? Muito bem. Vai aparecer aí para vocês aquele convite que vocês já conhecem, né? Chegou a hora de estudar um novo idioma, né? O Centro de Estudos de Línguas estão aí com as intenções de matrículas abertas. E para a gente entender mais um pouquinho, vai aquele vidinho que alguns de vocês já conhecem, falando um pouquinho do céu. Fiquem com o vídeo. Voltamos aqui para o Centro de Mídias, então matricule-se já, procure na sua região, né, um céu mais próximo e veja como você pode conhecer ou aprofundar o idioma do seu interesse, tá bom? Então fica aqui a nossa sugestão. Então agora é importante anotar o nome da aula de hoje, né? Lembrando que a gente hoje vai elencar uma série de habilidades, de destaques de aulas que a gente já fez aqui no Centro de Mídias. É importante anotar o nome da aula que aparece aí na tela para vocês. Isso, então o tema da aula de hoje é Geografia em Movimento, então no decorrer da aula vocês vão entender, né, esse título, a dinâmica da aula. Foi uma aula aqui elaborada pela equipe curricular de Geografia com a regência da professora Milene Barbosa. Então agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai fazer a introdução e explicar para vocês um pouquinho da dinâmica.
Muito bem. Hoje nós não vamos ter aquele momento de contextualização inicial, né, que a gente sempre tem, porque hoje nós vamos falar de um percurso como um todo, né? Mas fiquem ligados que hoje nós vamos falar de algumas habilidades específicas, nós vamos retomar, né, alguns momentos, vamos deixar aqui alguns links de acesso. Então hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E como a gente sempre tem no início, nós temos uma sondagem. Hoje nós temos 3 questõezinhas aí de sondagem, nós queremos escutar aí os estudantes, né, também os professores, aí sobre esse percurso de 2020, né, professora? Isso mesmo. E diferentemente do que a gente faz nas demais aulas, né, são 3 questões que vocês vão poder, por favor, colocar para os estudantes que vocês acompanham pelos outros chats, trazer as respostas aqui ao longo da aula, a gente vai fazendo a leitura na medida do possível. Por favor, coloque o nome do estudante, da estudante, o nome da escola e o município, se for possível, tá bom? Então, nessa atividade de sondagem, a gente não vai deixar um tempo, ele vai ficar aberto o chat o tempo todo e vocês podem ir registrando, tá bom? Então, vamos agora para a tela fazer a leitura conjuntamente. Primeira questão: por que é importante estudar geografia? Segunda questão: de que maneira a geografia está presente no seu cotidiano? Terceira questão: como a geografia pode contribuir para o projeto de vida? E aí nós temos uma imagem ilustrativa, né? Um livro aberto, um óculos, né? Trazendo aí uma percepção, uma ideia de estudo, né? De como se dedicar à leitura também. Então, vai ficar aqui aberto. Agora eu volto para a professora Milene, que vai dar continuidade, e vou ficar aqui no chat procurando as respostas para a gente fazer a leitura. Muito bem. Então, como a professora Andréa comentou, né, a gente não vai ter aquele tempinho, né, que a gente sempre deixa ali para as contribuições. As contribuições hoje elas vão ficar abertas e vocês vão colocando e, na medida do possível, nós vamos fazendo a leitura. Como nós estamos fazendo esse momento, né, de retomada, nós trouxemos para esse momento, para essa discussão da aula, as nossas habilidades essenciais trabalhadas aí no ano de 2020. Então, até para que a gente faça aí, né, a construção daquele percurso. Então, vai aparecer aí para vocês na tela as habilidades que nós trabalhamos lá no início, né, no primeiro bimestre. Então, nós falamos um pouquinho, né, nós tivemos a habilidade A1, A2, A18 e A29, que foram habilidades aí amplamente trabalhadas, tanto pelo Centro de Mídias, quanto pelo seu professor, né, diante das atividades enviadas e trabalhadas, né? E lembrando que nós trabalhamos com diversas unidades temáticas, com diversos objetos de conhecimentos, né? Como, por exemplo, no caso da habilidade 2, que falava sobre analisar e comparar modificações de paisagem, né? A importância da leitura da paisagem, de compreender a paisagem, os aspectos geográficos, né? O quanto esse momento, esse início de discussão do conceito de paisagem é importante até para o desenvolvimento das próximas habilidades, né? A questão de diferenciar aí tipos de sociedade, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares, né? Então, uma habilidade que também traz a valorização da comunidade, da discussão da comunidade tradicional, que depois vai ser aprofundado lá no 7º ano. Então, a gente consegue ver essa questão da progressão, né? Na sequência, nós temos uma indicação de uma dessas aulas, né? Desenvolvida aqui pelo Centro de Mídias, que vai aparecer aí para vocês, que foi uma aula do primeiro bimestre, foi uma aula exibida no dia 7/5, que falava um pouquinho de urbanização e desastres socioambientais, né? Então fica aí essa indicação, que é de uma outra habilidade, é da habilidade 29, então tem aí o QR Code, tem o endereço, né? Então, como nós estamos fazendo esse momento de retomada, né, de entender esse percurso que nós fizemos durante o ano, né, nós falamos um pouquinho do primeiro bimestre, agora vamos falar um pouquinho do segundo bimestre, que vai aparecer aí para vocês na tela, também as habilidades que foram trabalhadas aí, né, em diferentes
com diferentes aí, objetos de conhecimento e habilidade, né? Formas de analisar e trabalhar aí essas habilidades. Foi a habilidade de 27, 24, 25 e 26. E, por exemplo, a 26 fala de identificar diferentes representações do planeta Terra e da superfície terrestre. Tenho certeza que vários alunos, olhando nessa sequência de habilidades, devem ter lembrado que nós desenvolvemos a maquete, né? Nesse momento nós vimos a questão das projeções cartográficas, da história da cartografia, escala, né? Nós trabalhamos bastante isso, tanto aqui no Centro de Mídias, quanto aí junto com seus professores, e fica uma indicação aí de uma aula para vocês, né? Que foi utilizado duas habilidades, a habilidade 26 e a habilidade 9, que é aí uma aula que foi transmitida no dia 10/7, que falava representando o planeta Terra. Esse era o título, o tema da aula, né? Então, olha que bacana aí para que você consiga retomar, né, aprofundar os seus conhecimentos, se você não assistiu essa aula, ou se você já assistiu, mas você quer aprofundar um pouco mais, né, seus estudos, fica aí a dica desse link. E como nós deixamos a sondagem lá para vocês, nós queremos saber. E aí, professora, temos contribuições? Sim, temos sim. Então, por favor, continuem registrando a sondagem, a gente não está limitando o tempo para ela. E é importante dizer, né, que busquem com seus estudantes posteriormente, né, fazer esse diálogo, é uma forma de retomada, então é muito importante a gente resgatar essas perguntas que a gente fez para eles lá no começo do ano, tá bom? Então, professora Milene, eu vou destacar aqui a contribuição do professor Marino, que ele disse o seguinte, e isso também contribuição de outros professores. A geografia, né, o estudo do espaço em que vivemos, é super importante. Muito bem, né? Essa valorização, né, do espaço, do meio, ele é muito importante. Isso. Temos outra contribuição aqui que eu gostaria de destacar. A professora Marli destaca que o aluno Arthur, da Escola José Gabriel de Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, disse que a geografia, né, pode contribuir na formação, né, porque ela contribui para o conhecimento do espaço, né, suas transformações e ocupação. Muito bem, olha os alunos aí conectados, né, participando desse momento. E agora, né, que nós fizemos essa primeira etapa, falando do primeiro e do segundo bimestre, nós vamos trazer uma atividade com mais duas questõezinhas aí de reflexão, né? Esse é um momento muito importante, converse com seus colegas, com seus professores, discuta esses temas, né, professora? Isso mesmo. Então tá na tela agora para vocês, vamos fazer a leitura conjuntamente, então fica o convite para esse diálogo. Atividade 1, questão 1. O que você gostou de aprender em geografia no ano de 2020? Segunda questão. Como você organizou os seus estudos em 2020? Dê exemplos. Um dos nossos convidados hoje vai contar um pouquinho para a gente como que organizou os seus estudos, né? Então, a gente quer saber também de vocês da rede como que isso, né, aconteceu. Estou aqui ligadinha, aguardo as contribuições para fazer a leitura aqui, tá bom? Voltamos com a professora Milene. Muito bem. Então, como nós estávamos falando do nosso percurso, nós vamos agora para o nosso percurso do terceiro bimestre, né? Vai aparecer para vocês na tela as habilidades, né, essenciais aí elencadas para o terceiro bimestre, né, que é a 03C, 18, a 04B e a 17, né. Nós falamos aí, por exemplo, diferenciar o tempo e o clima. Eu acho que vocês devem ter lembrado, né, aí que nós discutimos bastante essa questão, falamos das camadas, né? Nós falamos também da importância de compreender aí as redes hidrográficas, falamos das bacias hidrográficas, falamos da água para manutenção da vida, né? Então foi aí um bimestre muito bacana. Já na sequência nós temos a indicação de uma aula para que você possa aprofundar e rever, né? Fazer essa retomada, que é uma aula exibida no dia 20/8, que fala sobre o clima atmosférico e mudanças climáticas. É uma habilidade aí, né, que foi usada, foi a habilidade 3C. Então fica aí a dica, né, para que você possa retomar os seus estudos. E pensando no nosso quarto bimestre, que foi agora, né, a gente está vivendo ele agora, vai aparecer aí para vocês também as habilidades essenciais. Nós falamos de biomas, né, inclusive ontem
nós tivemos aí a atividade da aluna Letícia, né, que ela falou sobre o Pantanal, que foi uma atividade que ficou belíssima, né, nós falamos a questão dos solos, que nós também tivemos a atividade do Lucas ontem, né, nós falamos a questão de diferenciar aí os fenômenos naturais, falamos de El Niño e Laninha, falamos de ilhas de calor, né, nós falamos da questão da conservação, das dinâmicas climáticas, ou seja, nós, né, falamos aí sobre temas super importantes e deixamos aí como uma aula de aprofundamento para vocês a aula exibida no dia 12/11, que falava sobre solos, né, então tá aí o endereço e o QR Code de acesso, né? E para esse momento, eu pergunto à professora, temos contribuições aí do que os alunos, do que os estudantes, né, gostaram de aprender nesse ano de 2020? Sim, temos sim. Vou destacar aqui a contribuição da professora Célia, que destaca que o estudante Gustavo Gazola Savazzi, da Escola Padre Anchieta, destacou como temas bioma, latitude e longitude, como que ele mais gostou de aprender em geografia em 2020. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante de geografia física e eu gosto muito dessa parte, principalmente de solos, eu gosto muito. Então, eu sou suspeita para falar, eu acho que eu estou com esse aluno aí. E ainda tem um complemento da professora Célia, né? Biomas é muito legal, né? Então, a gente teve muitas aulas, né? Oportunidades, apesar de bioma ser no 6º ano ainda uma introdução, né? Mas acho que já despertou muito interesse dos nossos estudantes. Sim, no 7º ano eles vão ter esse momento de aprofundamento, inclusive, né, estudando um pouco sobre os biomas do estado de São Paulo, né? Tem mais uma aqui. A professora Helenice, ela destaca que a aluna Nayubi, da PEI Senador Robert Kennedy, adorei aprender sobre cartografia. Cartografia é sensacional. E nesse momento nós temos aí, vamos lançar mais uma questão para vocês, né? Nós temos o momento da atividade 2, né, professora? Isso mesmo. Então a gente continua nesse processo, né, de investigação, de descobertas, das percepções de vocês sobre o componente de geografia. Então tá aí na tela agora mais uma questão, né, para lançar aí para vocês estudantes. Conte-nos um pouco das atividades desenvolvidas por você e seus colegas, sobre a orientação de seus professores. Lembrando que não só aqui no Centro de Mídias, mas também nas suas aulas, né, com seus professores, várias atividades, né, em grupo, várias atividades trabalhando com experimentação, com maquete, né, com trabalhos de pesquisa. Sempre aqui a gente deixou uma indicação para você de um Saiba Mais, de uma pesquisa para você ampliar o seu repertório. Então, conta para a gente um pouquinho, né? Traz aqui a contribuição, não é isso? Isso, e agora nós temos um vídeo, né? Um vídeo super especial. Temos um vídeo especial, mas posso só aqui, professora, destacar a participação da estudante Júlia? A estudante Júlia da escola José Gabriel de Oliveira, e a professora Marli destacou, que ela gostou muito de aprender sobre solos, bacias hidrográficas e mudanças climáticas. Então, a gente fica muito feliz aqui com essas devolutivas, tá bom? E nesse sentido, né, não poderíamos deixar de, nessa aula especial hoje, de contar com a participação da professora Mariana Martins, que trabalha conosco na COPED. Vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la por meio dos seus vídeos, né? Que trouxeram aqui muitos elementos, muito conhecimento, né? Para esse percurso de aprendizagem em geografia. Então, ela preparou um vídeo super especial. Tenho certeza que vocês vão... Se já gostam dos vídeos da Mariana, esse, então, ele está muito especial. Então, agora, assistam conosco e daqui a pouquinho a gente volta para comentar. E eu já aproveito para agradecer a Mariana por toda a parceria nesse ano de 2020. Muito obrigada, Mariana. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim me despedir desse ano letivo com vocês e conversar um pouquinho sobre a importância de estudar e aprender geografia. Bora? Bom, a geografia é uma ciência complexa e ao longo desse ano letivo você deve ter visto diferentes maneiras de estudar os elementos, as dinâmicas e os processos que fazem parte do espaço geográfico.
Durante as aulas aqui do Centro de Mídias e a partir do trabalho desenvolvido com os professores da sua escola, você deve ter percebido que a geografia nos ajuda a explicar por que as coisas são como são. A partir de categorias como lugar, paisagem, território, região, entre outras, você deve ter aprendido um pouco mais sobre o espaço geográfico do seu bairro, da sua cidade, do estado de São Paulo, do Brasil ou do mundo. São muitas possibilidades. Bom, eu sou suspeita, mas para mim a geografia é uma das ciências mais fascinantes que existem. Ela nos ajuda a pensar e entender o mundo em que vivemos e a transformar esse mundo naquilo que a gente quer que ele seja. Por isso, é importante que você sempre mantenha um olhar questionador sobre os espaços. Pense em algum lugar que você conhece ou gostaria de conhecer, por exemplo. Há alguma coisa, algum aspecto que te chama a atenção nesse espaço? Quais são as suas principais características? Onde exatamente ele está localizado? Esse aspecto é parecido com algo que você já viu em outro lugar? Ou ele é diferente? Como ele é diferente? Ele é restrito a esse lugar ou ele é amplo e abrange outros espaços? E, finalmente, por que ele está localizado e distribuído dessa maneira? Como ele impacta a sociedade e é impactado por ela? A partir de questões como essas, você pode aplicar o raciocínio geográfico para pesquisar o que quiser. E além de aprender mais sobre o mundo em que vive, vai obter importantes informações para modificar essa realidade. Afinal, viver é também ocupar e transformar os espaços. Muito obrigada pela atenção e por todos os momentos que passamos por aqui. Eu aprendi demais fazendo os vídeos para vocês aqui de casa e espero de coração que vocês tenham gostado. E continuem curiosos sobre o mundo que nos rodeia. Temos ainda muito que aprender sobre ele. Boas férias e até uma próxima vez. Tchau! Opa, pera um pouquinho. Antes de terminar, quero apresentar para vocês minhas companheiras de filmagem que me ajudaram na elaboração dos vídeos. Essa daqui é a Jessica Jones. Ela chegou aqui em casa e acabou ocupando o espaço, né? Essa daqui é a Barbarella e ela gosta de defender o território. E essa daqui é a Andréa Cara Cortada. Ela gosta de explorar os espaços e observar paisagens. Um último recado para os professores e professoras. Caso você queira utilizar algum dos vídeos que eu preparei para as aulas aqui do Centro de Mídias, é só conferir o canal Geografia em Casa. Lá estão disponíveis todos os vídeos com licença Creative Commons para você utilizar como quiser. Um abraço e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta. Obrigada, professora Mariana. Ela apresentou os gatos dela, eu também tenho gato. Professora Andréia também. Aqui é geografia, a gente gosta de gato. O meu se chama Nick. O meu se chama Colete, então um nome um pouco diferente. E agora, né, nesse momento, seguindo, a gente também tem uma super mensagem do professor que nos acompanhou durante esse momento. Ele é um professor que acompanha mais o ensino médio, mas ele sempre esteve aqui com a gente, acompanhando, né? Nosso super abraço aí e fiquem com o vídeo do professor Antônio. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer à professora Milene por esse convite aí para fazer esse vídeo. Tivemos aí um ano atípico, que foi o ano de 2020, na qual aí apareceu o Centro de Mídias, e fiquei muito contente em participar de algumas aulas aí para vocês, Então foi muito importante essa convivência entre nós aqui, professores, do Centro de Mídias, os alunos, professores, que participaram ativamente aí do chat, da entrega dos materiais aí para a professora Milene, foi muito legal, e desejar para vocês aí
boas festas, né, um fim de 2020 tranquilo, né, sempre lembrando que esse ano aqui, como eu falei, foi bem atípico dos anos anteriores, e desejar para vocês aí um ótimo 2021, que nós estejamos de novo juntos, né, participando de aulas aí de geografia, e que tudo dê certo para todos. Então, um ótimo fim de ano, ótimas boas festas para todos, né, e até a próxima. Um abraço a todos, né, boas férias e até mais. Tchau, pessoal. Então, vocês assistiram o vídeo do professor Antônio, nosso muito obrigada também por toda a parceria aqui no Centro de Mídias. E agora vocês vão assistir um vídeo do professor Marcelo. Ele agora é PCNP, lá da diretoria de Santos, esteve aqui no começo, né, de todo o Centro de Mídias, participou de algumas aulas de geografia, então vocês vão lembrar, assistam o vídeo dele que está muito interessante também. Olá a todos, estudantes e professores que acompanham as aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o PCNP Marcelo Suabe, PCNP de Geografia, aqui da Diretoria de Ensino de Santos. Estou aqui para deixar uma mensagem agora que o ano já está quase finalizando. Quero deixar um grande abraço e agradecer a oportunidade que me deram de fazer parte da equipe que ajudou a idealizar e a construir o Centro de Mídias de São Paulo. No começo, foi um desafio muito grande, mas aos poucos, o Centro de Mídias foi ganhando contornos e hoje já é uma realidade. Inclusive, já construiu a sua identidade. E, por falar em identidade, eu estou aqui na minha sede, na Escola Estadual Barnabé, onde a minha carreira de professor começou. Aqui ao fundo, vocês podem ver, é um quadro pintado por Benedito Calixto, que representa o próprio Barnabé, o nosso patrono da escola. Por sinal, a Escola Barnabé é uma escola antiga, centenária, muito bonita. Como vocês podem acompanhar ali ao fundo, é uma escola com o pé direito alto e que tem toda uma história para contar. História da educação santista. Eu quero mostrar ali ao fundo o ser vivo mais antigo da escola. Olhem lá. É essa árvore frondosa, que na verdade é um cedro do Líbano. Essa árvore ela tem 118 anos e ela foi plantada em 1902, o mesmo ano de fundação da escola. Na verdade, a escola ela foi construída, começou a ser construída 2 anos antes, em 1900. Portanto, uma escola centenária. E é com essa riqueza que eu quero deixar um convite para vocês. Venham conhecer a nossa escola, venham conhecer a Escola Barnabé e conhecer um pouco mais de Santos, uma aula de geografia, né? Olha o convite, uma aula de geografia aqui em Santos, onde a gente tem o Monte Serrat, que é em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora de Monte Serrat. Temos as praias, temos o porto, uma geografia muito complexa. Muitas aulas de geografia podem ser elaboradas aqui e fica muito interessante para a gente conhecer essa realidade geográfica e apresentá-la para todo o estado de São Paulo. Eu deixo aqui o meu convite a toda a equipe de São Paulo, a Andréia, ao Sérgio, a Milene, a todos os professores do Centro de Mídias. E desejo um ano de 2021 muito proveitoso e que a gente possa aprender cada vez mais por meio das aulas da educação mediada por tecnologia do Centro de Mídias de São Paulo. Um abraço no coração e até a próxima. Um beijo. Muito obrigada, professor Marcelo, pelas palavras, né, e por todo o incentivo para 2021. E deixar registrado aqui também nosso muito obrigado ao professor Rodrigo, né, que esteve conosco em aulas do ensino fundamental. Muito obrigada mesmo, professor Rodrigo, e professor Sérgio Damiati por todo o apoio aqui no trabalho também. E agora chegou a hora de ouvir os nossos convidados, não é isso? Muito bem.
Hoje nós vamos ter um super convidado, é um estudante, o nome dele é Paulo Guedes Baca, ele é da Escola Estadual Professor Cícero Berti, da DE de Votuporanga. E vai aparecer na sequência aí para vocês o município aonde fica esse Cícero Berti, que é Valentim Gentil. Então olha aí, essa porçãozinha vermelha lá no mapa é a cidade de Valentim Gentil, né, onde o nosso aluno Paulo Guedes Baca estuda. Então eu vou chamar ele aqui, que ele está ao vivo com a gente. Olá, Paulo. Olá, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Centro de Mídias, nesse momento. A gente gostaria de saber um pouquinho, né, de como você organizou os seus estudos, qual é a mensagem que você tem aí para os alunos do 6º ano. Conta um pouquinho para a gente. Então, primeiro eu queria dar um bom dia a todos os estudantes e dizer que é um prazer estar participando dessa aula de hoje. E eu vou falar. No início, foi muito desafiador para mim, porque eu não estava acostumado a estudar desse jeito. Eu também acho que ninguém estava. Que bonitinho. Mas com a minha mãe, dos professores, também das aulas de projeto de vida, eu consegui me organizar para acordar cedo e assistir às aulas. No início, eu admito que eu não gostava muito das aulas de geografia. Porém, no decorrer do ano, eu passei a gostar, devido às atividades complementares que eu me esforçava para fazer assim que mandava a foto do caderno para minha professora. E o meu interesse aumentou mais ainda quando eu pude participar de uma aula de geografia com o meu vídeo sobre as bacias hidrográficas da minha região. Muito bem, olha que legal, né? O aluno ele foi aí desenvolvendo um carinho, um amor pela disciplina de geografia. Muito obrigada, Paulo, mas eu fiquei sabendo que você tem uma mensagem aí para os seus professores, é isso mesmo? Eu queria agradecer o apoio da minha professora, Maria Lúcia, e da Lidiane, que é coordenadora da escola, da Vera, que é vice-diretora. Também você, Milene, e a Andréia, por me chamar. Obrigada, Paula. Obrigada, Paulo. A gente que agradece, né, o seu trabalho que você vem desenvolvendo com a orientação da sua professora, né, com todo o apoio da EE Cícero Berti. E, né, é tão bacana a gente poder escutar um pouquinho dos nossos estudantes, né, o que eles têm aí para contribuir, escutar esse relato. E um relato super interessante de um aluno que não era tão fã de geografia e ao final do ano letivo está aqui participando da aula de geografia, participou com um vídeo aqui das nossas aulas, né? O nosso super abraço. E nós temos também a participação agora de um professor, que é o professor Douglas Vieira dos Santos, da Escola Estadual Marechal Rondon, que fica na diretoria de ensino, né, na diretoria regional de São José dos Campos. Vocês vão observar aí no mapa onde fica o município de São José dos Campos. Olha que legal, né? Nós falamos da Cícero Berti, que fica em Valentim Gentil, e agora São José dos Campos, né? Então nós vamos falar um pouquinho com o professor Douglas. Bom dia, professor. Bom dia, Milene. Bom dia, Milene. Bom dia, Andréia. Bom dia. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa aula de geografia. O professor vem desenvolvendo um trabalho super bacana ao final das aulas, né? Ele faz um mapa mental, posta nas redes sociais, é um trabalho muito bacana, foi até através desse trabalho que nós encontramos o professor, né, com esse trabalho super bacana. E nesse momento, né, professor, a gente gostaria que você contasse um pouquinho como foi a organização, né, dos estudos junto aos estudantes, nesse momento diferente, né, esse 2020, como que foi essa organização, né, dentro da unidade escolar? Conta um pouquinho pra gente. Então, primeiramente, bom dia para todos os alunos, para os professores também. Está sendo uma batalha bem complicada esse ano de 2020, né? A gente teve que se reinventar em várias maneiras. A escola, ela é uma escola PEI, que fica em São José dos Campos, né? E, então, ela trabalha por áreas de conhecimento. E na área de ciências humanas, nós temos uma equipe muito boa, né? Como todas as outras áreas. E a gente se viu num desafio ali de busca ativa, primeiramente, que na verdade é o maior complicador que a gente tem hoje. E também a gente teve que se reinventar. A nossa unidade, ela já tem um costume muito grande de trabalhar com tecnologias. Então a gente tem ali, por exemplo, nós somos em 4. A professora Janaína, que gosta de jogos online e tal, Kahoot.
A professora Silvana, que já tem um conhecimento enorme em ensino híbrido, é uma das pessoas especializadas nesse conhecimento, assim, eu nunca vi ninguém igual. Tem a professora Renata, que até a professora Andréia conhece ela, que é a nossa coordenadora também, e que faz um trabalho muito legal com Canvas, Padlet. Então, assim, a gente teve que se reinventar de uma maneira, né, porque isso não estava na nossa graduação, a gente não aprendeu, a gente ouviu falar de tecnologia na graduação, o foco não era esse, e hoje a gente teve que se mostrar aberto para novas possibilidades. Muito bem, professor. Nesse momento, né, a gente até aqui no Centro de Mídias, a gente estava comentando hoje, né, quanto para nós, né, para mim, para a professora André, professora Mariana e Sérgio, quanto é desafiador estar aqui, né, muitas vezes a gente está aqui, a nossa imagem, a nossa fala, né, quanto para nós também o nosso trabalho de tentar trazer sempre o melhor para os nossos estudantes, e a gente observa isso no seu trabalho, principalmente, né, quando eu vejo a construção do mapa mental, que é sensacional. Eu até deixo aqui o convite para os estudantes, né, acessarem ali esse momento que é super importante. Eu gostaria muito de agradecer a participação, né, e a professora André tem algumas contribuições nesse momento. Isso, muito obrigada, viu, professor Douglas, e continue aí sempre com um trabalho belíssimo junto aos seus estudantes, inspirando também os professores de geografia de toda a rede. Deixar aqui, eu não sei se dá para voltar a imagem do Paulo, se ele ainda está conectado, mas para te dizer, Paulo, que os professores aqui no chat estão te elogiando muito, parabenizando, dizendo o quanto que você é um exemplo para todos os estudantes, para toda a rede. Então, a sua fala foi muito importante, viu? Muito obrigada, Paulo, professor Douglas, por trazer aqui um pouquinho da vivência de vocês. Que, como a professora Milene disse, esse ano 2020 foi realmente muito diferente, né? Um desafio para todos nós, e juntos aqui a gente pôde, né? A gente tentou fazer sempre o melhor possível para garantir um percurso de aprendizagem aos nossos estudantes de toda a rede de ensino do estado de São Paulo. Então, muito obrigada pelas participações. Eu acho muito bacana também a gente ter esses dois exemplos, né, do estudante Paulo e do professor Douglas, que são exemplos aí de fortalecimento, mas nós temos outros exemplos também na rede. Então, é importante, né, nós temos aí hoje dois porta-vozes aí, que é o representantes, né, que é o Douglas e o Paulo, e nós temos aí outros também grandes estudantes e professores e professoras na rede. Então fica aí o nosso super abraço, né? A gente gostaria de trazer todos aqui para esse momento, mas infelizmente a gente não tem esse tempo, né? E para que a gente possa agora dar encerramento, né, encaminhando para o nosso final da aula, nós temos o nosso último momento de reflexão, que é um momento muito importante, né? Isso mesmo. Então, lembrando a todos vocês, né, é importante continuar esse diálogo com seus estudantes ao longo da semana, até o término do ano letivo, né, lembrando que semana que vem a gente ainda tem aula de geografia aqui pelo Centro de Mídias, né? Então tá aí na tela agora a atividade 3. Quais temas e estudos da geografia você gostaria de aprofundar em 2021? Então fica aqui, né? Já é um momento de sondagem, né, para 2021. 2021 vai ser um ano de retomada de aprendizagem de 2020, um ano de descobertas, né, para vocês, estudantes que vão para o 7º ano. Então, o 2020 vai realmente, né, vocês vão precisar dedicar ainda mais atenção, né, a aprender geografia e todos os outros componentes das outras áreas de conhecimento. Muito bem. Lembrando, né, a professora Andréia disse no início da aula, mas eu vou reforçar que essa não é a nossa última aula do ano, tá, gente? Nós estamos realmente aqui num momento de retomada, mas ainda temos aulas na semana que vem, então fiquem tranquilos, não é uma aula de despedida, né? É uma aula simplesmente aí onde nós tivemos a oportunidade de trazer esses convidados aqui para enriquecer, né, a nossa aula e a nossa discussão. Isso mesmo. E lembrando para vocês que na semana que vem a gente tem uma aula com o professor também, que passou aqui pelo estúdio, junto com a professora Milene e o professor Paulo, né? Tem aula dele na semana que vem, então fiquem atentos aí à programação. Muito bem. E que tal compartilhar, né, o que você aprendeu com os outros estudantes, né? Que foi o que aconteceu com Paulo Guedes Baca. Ele compartilhou e está aqui novamente com a gente hoje.
Utilize a hashtag GeoNoCMSP, não esqueça de colocar o seu primeiro nome, o ano, série e o nome da escola. Eu vou ficando por aqui, meu forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada, professora Milene. Quero fazer um agradecimento à professora Milene, que sempre foi aqui muito parceira desse trabalho, a toda a equipe aqui do Centro de Mídias, né, da equipe da Vanzolini, a toda a equipe de Geografia, da Coped, Mariana, Sérgio, os nossos gestores. Então, é um dia de muita emoção que a gente vai despedir, né? Nosso momento de falar para vocês. Muito obrigada por tudo, aprendemos muito e esperamos reencontrá-los em breve, tá bom? Então, lembre-se de antes, né, de finalizar o dia, avaliar, contar pra gente o que achou da aula de hoje, né? Uma aula um pouco diferente, mas muito importante para a gente retomar aí algumas vivências e também conhecimentos. Então é isso, muito obrigada, tudo de bom, muita saúde para todos vocês. Tchau, tchau.